Com o dia da prova do concurso do TSE chegando, você precisa ter em mãos uma excelente estratégia para responder as questões da prova. No total, independentemente de qual é o cargo, a prova objetiva vale 190 pontos, sendo 50 questões da prova de conhecimentos básicos / gerais e 140 pontos da prova de conhecimentos específicos. E antes de pensar nessa estratégia que você vai levar para o dia da prova, você precisa ter em mente o seguinte: se você erra uma questão de peso 1, no final das contas, você deixa de ganhar 2 pontos. Porque se a questão vale 1 ponto e você errou, você deixou de ganhar aquele ponto. Porém, se você errou a questão, a banca ainda vai lhe penalizar com a perda de mais 1 ponto. Então, no final das contas, vamos supor que você acertou 49 questões de conhecimentos básicos em 50. Quantos pontos você fez? Você fez 48 pontos líquidos. Porque uma questãozinha que você errou, no final das contas você perdeu 2 pontos. Porém, na prova de conhecimentos específicos, o buraco é um pouco mais embaixo. Vamos supor que você acertou 69 questões em 70. Cada uma dessas questões tem peso 2. Então você errou só uma questãozinha. Com quantos pontos você ficou no final das contas? Bom, você deixou de ganhar os 2 pontos daquela questão que você errou e ainda foi penalizada com mais 2 pontos. Ou melhor, com menos 2 pontos. No final das contas, você ficou com 136 pontos. Você errou só uma. Em 70, você ficou com 69 certas e uma errada. No final das contas, você ficou com 136 pontos. 136 da prova de conhecimento específico. Aí você soma com a prova de conhecimentos gerais / básicos. Como a prova de conhecimento específico, ela tem uma pontuação final muito maior, na minha opinião, se você tiver que errar alguma questão, que erre de peso 1. Porque errar questão de peso 2 chega a doer na alma. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Escreve para mim aqui nos comentários. De 1 a 10, qual é o seu nível de confiança de domínio nas matérias de peso 2 do seu cargo? Escreve aqui. Pra mim é a pontuação 9. Eu tô bem confiante. Não, 10. Eu vou gabaritar esse negócio de peso 2, 8, 7. Coloca aqui só para eu ter uma noção um pouco melhor. Eu, Fabiano, tenho sugerido para meus alunos o seguinte: no dia a dia, ao resolver simulados, crie a sua própria estratégia que vai ser aplicada no dia de prova. Você tem que saber exatamente quantas questões, no máximo, você vai deixar em branco. E eu digo isso porque eu tenho visto vários professores recomendarem o seguinte: na hora da prova, se você não souber, deixa em branco porque é a melhor alternativa. Rapaz, eu particularmente acho muito arriscado. Vou te dar um exemplo. Imagine que você leu as 70 questões de peso 2. Ao final das contas, você concluiu que tem 15 questões ali que você não sabe nem para onde está indo. Olha, se você deixa essas 15 questões em branco, de cara você já abriu mão de 30 pontos. 15 vezes 2, 30 pontos. Então a sua prova, no geral, ela valeria no máximo 190 pontos. Se você deixa, por exemplo, 15, a sua prova vale no máximo 160 pontos. Professor, mas é muito melhor eu perder, por exemplo, 30 pontos apenas do que eu chutar, errar as 15 e perder 60. Se essa é a sua análise, o seu ponto de vista, com certeza é melhor mesmo. Acontece que se você chuta algumas questões, você tem pelo menos uma chancezinha de acertar. E é uma chancezinha até considerável, digamos assim. Você tem 50% de chance de acertar. Se fosse uma questão de múltipla escolha, em que tivesse 5 alternativas, a sua chance de chutar e acertar seria de 20%. Nas questões do formato certo e errado, sua chance é 50%. Professor, mas como é que eu vou definir quantas questões que eu vou deixar em branco na hora da prova? Qual o parâmetro que eu posso utilizar? Um ponto importante aqui é que você tem que ter em mãos um parâmetro objetivo. Você tem que saber como é que você se comporta na hora da prova, na hora de resolver questões. E a melhor ferramenta para isso, sem sombra de dúvidas, é o simulado. Então, a partir de agora, se possível, resolva um simulado todo final de semana, sem exceção. E resolva o simulado na parte da tarde, você vai fazer para o cargo de técnico, na parte da manhã você vai fazer para o cargo de analista, porque aí você vai estar realmente simulando o dia da prova. Professor, mas os simulados que eu tenho visto por aí são muito mal feitos, muito mal redigidos. Preocupa não, vou deixar o link aqui, porque esta semana
nós reabrimos novas vagas para o Passaporte do TSE, que é o meu curso 100% focado no cargo de técnico da Justiça Eleitoral. Lá dentro, você vai ter acesso a 12 simulados, sendo 6 simulados de questões inéditas, 6 simulados elaborados com base em questões anteriores do Sebrasp. Você vai ter acesso a um curso de resolução de questões em vídeo de reta final. Você vai ter acesso às trilhas finais de revisão, curso em PDF, videoaula, é tudo o que você precisa. Orientação sobre como estudar e melhorar os percentuais de acertos. Então aproveita que somente essa semana nós vamos estar com novas vagas abertas. Ó. O link está aqui embaixo. Depois que você já criou o hábito de resolver simulado toda semana, aí você precisa lançar a pontuação dos simulados em uma planilha para você verificar matéria por matéria o quanto você evoluiu de um simulado para outro, em termos de percentuais de acertos. Ah, e um ponto importante aqui. O que eu vou falar aqui é algo que funciona para os meus alunos e é algo que funcionou para mim lá atrás. Mas se você achar que não faz sentido nenhum que eu estou falando aqui, já pode pular o vídeo e siga a sua vida e seja feliz. E tá tudo bem, viu? Agora, se você quiser aproveitar um pouquinho mais a experiência de alguém que já está há quase 20 anos fazendo isso aqui, ó, envolvido no mercado de concurso, anota aí. Se eu hoje estivesse resolvendo um simulado no padrão do Sebrasp e ao conferir minha pontuação líquida, eu estivesse ali com mais ou menos uns 130 pontos líquidos, vou colocar aqui um padrão, menos de 130 pontos líquidos, eu me programaria para deixar na prova, no máximo, 12 questões em branco. No máximo, 12 questões em branco. Se ao conferir um simulado que eu acabei de resolver, eu tivesse uma pontuação com mais de 130 e menos de 140 pontos líquidos, aí eu deixaria ali 9 questões em branco. Porém, se ao resolver um simulado eu estivesse com a pontuação líquida entre 140 e 150 pontos, eu deixaria 6 questões em branco nessa prova. Porém, ao resolver um simulado, se no final das contas eu constatar que eu tenho uma pontuação superior a 150 pontos líquidos, eu deixaria ali, no máximo, umas 3 questões em branco. Uai, professor, então você está recomendando para eu sempre deixar alguma questão em branco? É óbvio que não. Você vai deixar questões em branco se você bate o olho na questão e você não sabe nem para onde está indo. É evitar o chute inconsciente, que você não tem a mínima noção de onde está indo. Então é melhor você deixar aquela pequena quantidade em branco, porque aquilo ali pode ser a sua salvação no final das contas. Mas se você sabe a resposta, ou tem fortes indícios, então chuta, tem problema não. Mas você não sabe nem para onde está indo, não conseguiu lembrar do conteúdo, aí é melhor deixar em branco. Ô professor, uma dúvida. Vamos supor que eu estou numa faixa ali de 120 pontos líquidos, que é uma faixa muito ruim, mas eu vou melhorar. Aí, no final das contas, terminei de resolver um simulado, e aí eu percebi que tem 15 questões que eu não sei nem para onde está indo. Nesse caso, tem 15 questões ou mais que eu não sei nem para onde está indo, e aí na sua fórmula aí você colocou para deixar no máximo 12 em branco. Vamos supor que tem 15 que eu não sei nem para onde está indo. Essas 3, tudo bem, eu vou deixar 12 em branco. E essas 3 que sobrarem aqui? Aí você vai chutar. Aqui uma consideração. Se você vai chutar porque você não sabe nem para onde está indo, é melhor você optar por deixar em branco as questões de peso 2 e chutar as de peso 1. Sabe por quê? Porque aí, se você deixa em branco questão de peso 2, você deixa de ganhar só 2 pontos. Mas se você erra uma questão de peso 2, no final das contas são 4 pontos a menos. Isso é muito complicado. Ô professor, eu já vou por outro caminho. Eu já tomei a decisão que eu vou chutar tudo. Eu vi um professor falando para não deixar nenhum em branco, porque se eu chuto eu tenho chances de acertar a questão. Com certeza. Se você chuta, você tem chances de acertar a questão. O problema é que nesse caso você vai contando quase que 100% com a sorte. Vamos fazer o seguinte? No próximo vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, inclusive trazendo para você o padrão Sebrasp das provas anteriores.